Olá, tudo bem? Neste novo vídeo vamos falar sobre o tema controle social. A importância de tratar desse tema é mostrar como que os mecanismos de controle social podem ser usados, seja de forma manipuladora ou como forma de garantir a manutenção da ordem e o equilíbrio social. Chamamos de controle social aos mecanismos materiais e simbólicos disponíveis em cada sociedade, que visam eliminar ou diminuir as formas de comportamentos desviantes individuais ou coletivos. Fazem parte desses mecanismos as formas responsáveis pela internalização das normas, dos valores, através da socialização dos indivíduos, contidas principalmente na educação formal e informal. Alguns exemplos de educação formal. Elas podem ocorrer na família, na igreja ou na escola. Exemplos de educação informal, elas podem ocorrer através da opinião pública ou da participação popular. Os mecanismos de controle sociais podem ser compreendidos ou identificados sobre várias formas, como nas instituições sociais, nas disciplinas, nas regras, nas normas sociais, nas recompensas, nas punições, nos códigos de leis, nos símbolos e etc. Alguns mecanismos de controle sociais eficientes. Vamos elencar alguns e apresentá-los. Processo de orientações e expectativas. Observem a frase: não desista, amanhã tudo pode mudar. Frases como essa possuem um sentido de fazer com que pessoas que estão prestes a tomar uma determinada decisão de sair de um determinado lugar, de uma determinada condição ou de desistir de algo, possa postergar essa decisão. Modelos sociais. A miséria nos países subdesenvolvidos, as mudanças no IDH dos países em desenvolvimento, privilégios e vantagens de viver numa sociedade desenvolvida. Diante da atual conjuntura em que o mundo passa por uma crise econômica e política, e em outros lugares há também questões de seca, disputas por território e etc. Por diversas razões, as pessoas migram de país para país. No entanto, necessariamente, ao migrar de um país para outro, elas costumam fazer comparações dos modelos de vida ou padrões que irão encontrar comparando ao modelo de vida nos quais estão. Essas comparações também costumam ser feitas e podem ser feitas diante da imposição de sacrifícios para a mudança de uma determinada realidade. Valorização pelo cumprimento de regras. A recompensa ou um simples elogio mexe com o ego da pessoa, estimulando-o ainda mais a superar novas metas e criar novos objetivos. Ascensão social. Uma promoção de nível gera ainda mais estímulo, exercendo nos demais a mesma expectativa, mesmo sabendo que as oportunidades são limitadas. Em muitos casos, obrigam aqueles que ascenderam a mudar de opinião ou aceitar condições antes contestáveis. Cultura, tradições e costumes. Diz respeito às tradições e hábitos que existem numa determinada sociedade, como, por exemplo, sociedades monárquicas, onde a sucessão do poder ela é feita de uma forma hereditária, ou em relação aos costumes,
né? O consumismo nas sociedades capitalistas, que costumam ser compreendido, como afirma o cientista social Alan Turing, com o sentido de cidadania. Mensagens subliminares são informações que deixam subentendido uma intenção, como por exemplo, a cobra vai fumar. Expressões como esta, dita de uma forma metafórica, possuem uma conotação de que algo de ruim vai acontecer. Coerções e sanções sociais. Ocorre quando os mecanismos de amálgama social ou ligação falham ou deixam de surtir efeitos, e os desvios de condutas tornam-se mais frequentes e intensos. Sendo assim, o indivíduo sofre advertências ou punições. Exemplo, como a perda da liberdade, de benefícios, da confiança, o confinamento, a segregação e etc. Os aparelhos coercitivos do Estado. A polícia se utiliza da força, da violência, da coerção, da repressão para garantir a ordem interna. Já o Exército defende a sociedade contra as agressões externas, mas pode também atuar em casos excepcionais internamente. As prisões são os lugares onde são colocados aqueles que não se enquadram na ordem estabelecida pelo Estado. O direito, em sua área penal, pertence à parte repressiva do Estado. Os tribunais, por sua vez, são encarregados de julgar o certo ou o errado, ou quem é culpado ou inocente. Para Emily Durkheim, as instituições sociais elas possuem um importante papel na ordem social. Para Max Weber, considera o controle social semelhante à ideia de poder, caracterizando de três formas: o poder legal, o poder carismático e o poder tradicional. O poder legal baseia-se nos estatutos e nas leis. O poder carismático baseia-se na capacidade virtuosa do indivíduo ou do grupo social. E o poder tradicional baseia-se na tradição ou na cultura de uma determinada sociedade. Para Karl Marx, o controle social exercido pelo Estado existe para defender os interesses das classes dominantes, visto que as instituições estão cheias de ideologias. Para o sociólogo Eduard Ross, ele argumenta que os sistemas de crenças exercem um maior controle social sobre o comportamento humano do que as leis impostas pelo governo, não importa que forma elas tomem. No entanto, os sistemas de controle social formais estabelecidos pelos municípios na América do Norte têm consequências negativas para os indivíduos que esses sistemas buscam constranger. Ou seja, eles são muito mais coercitivos, eles são muito mais punitivos e são muito mais incisivos, tão quanto os sistemas de crenças, a forma como os sistemas de crenças podem exercer sobre seus indivíduos. Para o pai da psicanálise, Sigmund Freud, o superego é a entidade onde estariam armazenados os valores sociais, sendo responsável pela censura aos sentimentos e desejos individuais desviantes. Segundo ele, o superego representa o mecanismo de controle social. Para concluir, a interdependência social, que é um mecanismo de amálgama social que pode ser compreendido como uma série de vínculos que integram a sociedade.
A natureza desses vínculos envolve princípios apreendidos pelos indivíduos que agem em conformidade com as regras de condutas, considerando-as como valores e vantajosas ao desenvolvimento social. Sem essa conformidade, os mecanismos de controle social perdem o seu sentido e o seu efeito. Como, por exemplo, as pessoas não obedeceriam às leis de trânsito, os policiais não teriam o direito de prender, os conflitos entre grupos sociais, como por exemplo ricos e pobres, seriam mais frequentes, podendo gerar guerras civis intermináveis. A convivência com as diversidades culturais não seria possível. Talvez o Brasil não fosse um país republicano. Não haveria ditaduras ou democracias. Tudo isso só é possível ou não se houver controle social ou interdependência social. Ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima.